la usurpadora, esperando por tu amor. Paola termina de contar tudo para Elvira. A megera cai na risada ao descobrir que estão chamando ela de a Bela Adormecida. Elvira diz a Paola que Galícia pode começar a suspeitar, visto que agora ele acha que ela ter reflexos estando que nem uma vegetal é apenas mistérios do cérebro, mas isso pode mudar. Paola lembra que armou todo esse plano porque viu que Douglas estava se cansando dela e não restou voltar para lá onde a odiavam, só que agora como uma morta-viva, ou seja, uma vítima. Paola promete recompensar bem Elvira. A megera garante que voltará para a casa dos Bracho como o que ela é, uma rainha. Moacir e Isabel chegam desesperados querendo saber de Grumete. Carlos Daniel se revolta com a presença deles, mas fica quieto. Piedade conta que o médico está vindo. Stephanie diz a Rodrigo que o cheque deve ser em nome de Willy. Rodrigo ressalta que Carlos Daniel tem que assinar e ele ainda não chegou. Ela decide esperar o irmão, mas de antemão vai logo avisando que Willy não aceitará voltar para a fábrica. Rodrigo não liga. Stephanie pergunta de Viviana e Rodrigo afirma que ela continua e continuará trabalhando lá. Stephanie insinua que Rodrigo quer ter um caso com ela. Felipe propõe a Leandro e Guilherme que os três dividam os custos de um advogado para Paulina. Leandro explica que ninguém quer defendê-la, pois ela se declarou culpada para salvar o nome dos Bracho. Os três exaltam como Paulina é boazuda. Pedrosa examina Carlinhos e sugere que o levem para o quarto. Lá, Carlos Daniel expulsa todo mundo do quarto elegantemente, ficando só ele, Piedade e o doutor. Leda cumprimenta Edmundo, incomodando Beatriz. A secretária pergunta se ele achou Paulina tão bonita como nas fotos. Rodrigo recomenda que Stephanie vá embora se for para ficar falando abobrinha. Ela exagera no deboche e pede mais 10.000 antes de ir embora, se sentindo toda. Rodrigo explode de ódio e vê que Willy tem muita sorte da esposa ser uma cega. Verônica nota que Stephanie está se mordendo de ciúmes. Edmundo admite que Paulina era mais bonita que nas fotos. Beatriz lança um olhar delicioso para Leda, tipo, tá vendo? Edmundo finaliza dizendo que não se deu bem com Paulina. Leda devolve o olhar de tá vendo para Beatriz e se retira com ele. A sós, Leda se incomoda com Edmundo decidindo mesmo defender Paulina. Ele fofoca que Carlos Daniel esteve lá e supôs que Paulina tem um cúmplice ao saber que já tinham pagado seus serviços para defendê-la. Leda se vangloria ao notar que Carlos Daniel agora pensa igual ela, pois óbvio que Paulina tem um cúmplice sim. Edmundo se obstina a convencer Paulina de aceitar sua defesa. Leda segue latindo, mas ninguém muda a decisão do doutor. Enquanto todo mundo trabalha, Paulina fica sentada pensativa nas palavras de Edmundo, sobre ela se arrepender de se condenar. Ricarda recrimina Paulina por não estar fazendo nada. O doutor revela a Piedade e a Carlos Daniel que Carlinhos já acordou e só está fingindo. Paulina explica que não estava fazendo nada, pois não sabe o que é para fazer. Ricarda manda ela caçar um serviço. Antônia aparece e tenta cantar de galo, mas Ricarda ordena que ela cuide de sua vida. Antônia garante que Paulina vai se ver com ela e sai. Ricarda lembra que Paulina é uma presa qualquer. Paulina ressalta que conhece seus direitos e não é obrigada a trabalhar no presídio enquanto não for condenada. Ricarda se estressa e avisa que ela pode se dar mal. Carlinhos acorda. Piedade se alegra e conta que vai comunicar a Isabel e Moacir, mas Carlos Daniel impede. Vovó afirma que o neto deve desculpas aos velhinhos e sai. Ela comunica a todos que Carlinhos está de volta. Isabel e Moacir hesitam, mas Piedade pede para que eles entrem. Carlinhos não lembra o que aconteceu e Piedade explica que ele caiu da escada. Carlinhos percebe que está com muita dor de cabeça e acha que a culpa é de Lisete, mas ela nega. Isabel pergunta como o coitado caiu da escada e beija a mão dele. Carlinhos se afasta de Isabel com violência e pergunta a Piedade quem são essas pessoas. Moacir explica quem eles são, mas Isabel nota que Grumete recuperou a memória antiga. Willy busca Stephanie na fábrica. Ela conta ao marido que vão dar a pensão mensal e agora vai começar com $60.000.
Moacir e Isabel choram, percebendo que agora eles fazem parte de um passado que não faz mais falta a Carlinhos. Piedade fica desesperada e pede para eles não irem embora. Moacir acredita que ela vai oferecer dinheiro. Isabel chora explicando o quanto ama Grumete e que agora voltarão a ser como eram. Moacir sugere que não falem mais deles para o menino. Carlinhos quer saber quem são aquelas pessoas. Lisete conta que é o Moacir e a avó dele, Isabel. Carlos Daniel promete que vai falar mais depois. Lisete lembra que a mamãe vai voltar logo e vai trazer sua fantasia de Mulher Maravilha. Carlinhos quer falar com ela por telefone, preocupando Carlos Daniel. Piedade pergunta se Isabel e Moacir conheciam Paulina antes de encontrarem Carlinhos. Eles juram que não e que Carlinhos não foi sequestrado, e sim achado num barranco. Piedade afirma que acredita neles e garante que eles são seus amigos para sempre. Isabel se despede da vovó com um abraço. Carlinhos exige falar com a mamãe agora mesmo. Adelina comprova que Paulina é inocente. Piedade afirma que já sabia e espera que Carlinhos comprove a verdade também. Carlos Daniel garante que Carlinhos vai falar com a mamãe. Piedade aparece e Carlos Daniel pede para falar com ela. Adelina se alegra de Carlinhos ter voltado. A sós, Carlos Daniel decide falar com o médico que Paulina trouxe, já que o filho voltou a perder a memória e agora está sentindo a mesma aflição que sentia quando fugiu de casa. Carlos Daniel admite que não tem coragem de perguntar para o filho o que todos querem saber. Piedade se estressa e ordena que o covarde fale logo com Carlinhos para todos saberem quem é Paulina Martins de verdade. Lalinha decide infernizar Moacir e Isabel até o último segundo, querendo demonstrar que tinha razão em sugerir que eles vazassem antes. Isabel e Moacir explicam que estão indo porque Carlinhos recuperou a memória. Lalinha tripudia de Carlinhos não se lembrar mais deles, e ainda bem, já que um menino como ele jamais combinaria com gente da laia dos dois. Isabel ordena que Lalinha vá se olhar no espelho, pois ela não passa de uma empregada. A diva babilônica sugere que a criada não cuspa para cima, pois o cuspe vai cair na cara dela. Lalinha cala a boca na hora, com o lacre delicioso. Os dois partem. Lalinha conta para Cacilda e Adélia que Carlinhos acordou e não reconheceu os dois. Paulina termina de redigir uma carta onde pede para a direção do presídio não permitir que ninguém mais a visite. Tamara aparece e explica como ela pode mandar essa carta para Silvano Pinha, o diretor. Além disso, é bem provável que Silvano nunca leia a carta e a carta vá para o lixo. Paulina pergunta se é obrigada a receber visitas. Carlos Daniel conta para a vovó que Carlinhos não se lembra de nada do que aconteceu desde que sumiu. Piedade decide falar com o bisneto. Carlos Daniel tem muito medo do filho sofrer ao saber de Paulina. Lisete sai do quarto do irmão. Carlinhos quer saber que de sua mãe e Adelina fica sem respostas. Tamara não entende essa obsessão de Paulina em não querer visitas. Ela decide nunca mais sair para receber ninguém. Paulina fala para si mesma que torce para ser esquecida para sempre. Adelina reitera que Paulina está viajando. Carlinhos exige não ficar com seu pai, pois ele é um lixo com sua mãe. Adelina nota que ele está com febre. Carlinhos sabe que seu pai e sua mãe brigaram e pergunta onde que o pegaram. Adelina não entende e Carlinhos manda ela não se fazer de boba, já que ela sabe que no dia anterior ele fugiu de casa. Adelina fica chocada ao comprovar com os próprios ouvidos que Paulina é inocente. Ela embarca na história de Carlinhos, enquanto ele recorda que andou muito tempo e se perdeu na busca por sua mãe. Adelina pede para ele continuar desembuchando. Stephanie cobra o cheque por telefone e Rodrigo diz que Carlos Daniel ainda não apareceu, pois Carlinhos caiu. Stephanie reclama que Carlinhos fica caindo a vida toda. Rodrigo avisa que ela vai receber só 50 mil e ela que lute. Stephanie desliga irritada e Willy acha que só estão enrolando. Galícia vê que não há nada que se possa fazer por Paola na clínica e decide dar alta para ela. Paola sorri discretamente. Galícia explica a Elvira que se Paola não reagir, é provável que Carlos Daniel a deixe lá. Elvira promete cuidar de Paola.
O doutor se retira. Elvira recomenda que Paola comece a reagir aos poucos. Carlinhos conta que entrou num ônibus e desceu ao ver que estava longe da cidade. Assim, ele acabou caindo no barranco e bateu a cabeça, não se lembrando mais de nada. Carlinhos sente medo de Carlos Daniel lhe castigar ao saber que ele fugiu de casa. Adelina garante que ele não será punido, mas diz que ele errou ao fazer isso. Carlinhos grita que vai fugir de novo se não estiver com sua mãe. Carlos Daniel e Piedade chegam e ele se acua. Durante o almoço, Antônia sussurra para a companheira que vai pegar no pé de Paulina. Ela exige que Paulina lhe dê o pão. Paulina dá o pão para a caminhoneira. Carlos Daniel recomenda que o filho descanse. Adelina pede para Piedade lhe acompanhar para dizer uma coisa importante. Em seguida, Adelina revela para Piedade tudo o que Carlinhos disse. Piedade quase morre de alegria. Antônia pensa numa forma de armar confusão, mesmo que a companheira diga para ela deixar Paulina em paz. Antônia exige a comida de Paulina e ela dá. Antônia se vangloria que ela tem medo dela e joga toda a bandeja em cima dela. Paulina fica imunda de comida enquanto as detentas se viram para ver a briga. Antônia sobe na mesa e pula em cima de Paulina. Emiliana apita para as demais carcereiras. Antônia enche Paulina de tapas enquanto as presas gritam para a briga continuar. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece só na próxima terça. Paulina não consegue tirar a jamanta de cima dela. Ricarda grita para as duas pararem. Adelina explica para Piedade que o tempo não passou para Carlinhos e que para ele é como se a fuga tivesse acontecido no dia anterior. Piedade acha legal falar para Carlos Daniel, mas a Adelina opina que é melhor não, pois ele pode achar que o filho foi influenciado por ela. Ricarda recrimina Paulina e Antônia por armar tumulto. Tamara grita que a culpa foi apenas de Antônia. Antônia rebate que Tamara só está defendendo a amiguinha, mas Tamara ressalta que Paulina é tão boa que só aceitou apanhar, pois se tivesse sido ela teria quebrado a cara dela. Ricarda para a briga e anuncia que as duas vão para a solitária. Emiliana intercede e diz que apenas Antônia é que vai. Paulina pede para não castigarem Antônia. Emiliana manda ela calar a boca. Ricarda grita que se não forem as duas, não vai nenhuma. Emiliana grita mais alto ainda que Antônia vai para a solitária e ameaça levar o assunto para a direção. Ricarda se dá por vencida e arrasta Antônia, que sai jurando vingança a Paulina. Piedade dispensa Carlos Daniel do quarto de Carlinhos. Ela pergunta ao bisneto por que ele fugiu. Ele pede para sua mamãe aparecer. Piedade garante que ela virá e nunca mais voltará a ir embora, pois os dois vão convencê-la a voltar. Carlinhos aceita. Viviana se sente mal saindo da Kombi. Abigail nota como a sobrinha está pálida. Viviana desmaia diante da vila, deixando a madrinha desesperada. Varela explica a Carlos Daniel que o coágulo que fazia Carlinhos deixar de ter memória desapareceu com a nova pancada. O doutor recomenda que Carlos Daniel não perturbe Carlinhos a menos que ele queira falar. Abigail tenta saber o que provocou o desmaio de Viviana. Uma das vizinhas lembra que ela se sentia assim quando está grávida, levantando a suspeita na hora. Carlos Daniel nega a Verônica que tenha perguntado a Carlinhos quem o sequestrou, alegando que não teve coragem. Rodrigo acha que isso pode inocentar Paulina, mas Carlos Daniel prefere nem falar disso. Ele sabe que o filho está precisando de Paulina, como se ela realmente fosse mãe dele. Rodrigo quer saber o que o irmão vai fazer se Paulina for inocente. Carlos Daniel garante que ela não é inocente. Rodrigo prefere mudar de assunto e entrega o cheque de Stephanie para ele assinar. Carlos Daniel se choca vendo o valor. A secretária oferecida de Silvano dá para ele a carta de Paulina. O diretor estranha ao saber que a fulana não quer visitas. Carlos Daniel reclama desse tanto de dinheiro indo parar nas mãos de Willy. Verônica recorda que foi ele que autorizou Stephanie a pegar a bufunfa, né? Carlos Daniel diz que não se arrepende, pois Willy parece melhor que muitos. Rodrigo se retira. Carlos Daniel pergunta a Verônica o que ela pensa dele.
Silvano descobre que a remetente da carta é a tal mulher perigosa do caso das gêmeas. Ele ordena que Clemência vá buscar Paulina. Enquanto isso, Paulina comenta com Tamara que sente pena de Antônia. Emiliana chama Paulina para falar com o diretor. Tamara nota que deve ser pela carta. Emiliana leva a Paulina. Verônica evita desmerecer Carlos Daniel e afirma que o lance deles foi um engano, pois ele ama apenas Paulina. Ele pergunta quais são os planos da secretária. Verônica revela que está começando a amar outro homem. Emiliana chega com Paulina na sala de Silvano. Ele a olha da cabeça aos pés e vê o quão bonita ela é. Ele pede explicações sobre a carta. Paulina explica que não quer falar com ninguém, nem com Edmundo Serrano, pois é culpada e rompeu com o passado. Silvano quer saber quem está ameaçando Paulina. Carlos Daniel elogia Verônica por estar afim de Leandro. Verônica insiste que o patrão ama Paulina, por mais que ele recuse. Ela quase implora para ele ir logo perguntar para Carlinhos a verdade. Paulina nega que estejam ameaçando ela. Silvano afirma que ela tem razão em não querer, já que podem matá-la se ela abrir a boca e falar a verdade. Ele garante que ela não vai receber mais ninguém, mas ela tem que assinar uma declaração afirmando isso para não ter problemas com Edmundo. Paulina aceita e se retira. Silvano morre de tesão em Paulina. Verônica sugere que Carlos Daniel vá agora mesmo atrás de Carlinhos. Ele se enche de coragem e sai para fazer isso. Leda esbarra em Carlos Daniel e ressalta que Paulina tem cúmplices. Ela oferece sua amizade a ele e estende a mão. Carlos Daniel não aperta a mão da sirigaita, mas afirma que pode até se casar com ela se comprovar que Paulina é culpada, perguntando para a única pessoa que pode responder isso. Ele sai, deixando Leda encucada. Isabel conta para Moacir que está muito triste por Carlinhos não ter reconhecido os dois. Ela percebe que Grumete recuperou a memória e pode dizer a verdade, que ninguém o sequestrou. Leandro cumprimenta a Abigail. Ela insinua que ele anda sumido porque está fugindo da responsabilidade, da honra e da decência de Viviana. Leandro não entende. O carro de Carlos Daniel chega a toda velocidade na mansão. Ele chega no quarto de Carlinhos, que sai para mostrar ao pai como sua perna já está melhor. Carlinhos pergunta quando pode falar com sua mãe e acusa o pai de ter brigado com ela e ter feito ela ir embora. Carlos Daniel toma coragem e pergunta se Paulina não mandou nenhuma carta pedindo para o filho ir encontrá-la. Carlinhos nega e diz que saiu sozinho de casa. Carlos Daniel pede para ele dizer o que aconteceu assim que saiu de casa. Rodrigo avisa a Stephanie que o dinheiro dela já está no caixa. Ela comunica ao Willy bem feliz e os dois saem para buscar a bufunfa. Abigail insinua a Leandro que Viviana está grávida. Leandro afirma que esse filho não é dele, pois sempre respeitou a ninfeta. Abigail então supõe que é outra coisa e acha melhor levar a sobrinha ao médico. Carlinhos explica ao pai tudo o que aconteceu, que o levou a cair do barranco. Carlos Daniel morre de alegria ao saber da verdade. Ele garante que vai levar o filho para visitar sua mãe. Carlos Daniel finalmente percebe que Paulina é inocente e abraça Carlinhos. Moacir e Isabel se recriminam por não terem indagado Carlinhos na frente de Carlos Daniel. Eles decidem voltar à casa dos Bracho e pedir para Carlinhos falar a verdade e assim soltarem Antônia. Carlos Daniel percebe também que Isabel e Moacir são inocentes e decide pedir desculpas a eles. Ele garante a Carlinhos que a mamãe vai voltar. Carlos Daniel revela a Piedade que soube de tudo e que Paulina Martins é inocente. Piedade conta que já sabia e não disse nada pois queria que o neto descobrisse por conta própria. Ela recrimina Carlos Daniel por ter acreditado em alguém como Leda. Carlos Daniel se alivia por não ter ido enfrentar Paulina. Mas Piedade revela que já contou que ele desconfiava dela para ela. Ele decide pedir perdão para a amada. Mais tarde, Silvano explica a Carlos Daniel que Paulina proibiu as visitas. Carlos Daniel duvida, mas o diretor mostra a declaração assinada por ela. Edmundo pede para Osvaldo pagar apenas quando Paulina for solta. Edmundo lembra que, se Paulina não colaborar e ele não salvá-la, poderá pegar uma pena de 15 anos. Osvaldo se arrepende de tê-la traído e pede para Edmundo não poupar gastos para defendê-la. Carlos Daniel não entende a decisão de Paulina.
Silvano acredita que ela está com medo de alguma coisa, mas Carlos Daniel duvida, pois Paulina é muito nobre.